Canoas, a cidade dormitório. Nem sempre. Canoas, a cidade do avião. Talvez. Canoas, famosa por ter o melhor X do estado. Ah, é possível que sim. Canoas, a cidade que tem a terceira maior receita do estado. Isso com certeza. Canoas, terra de artistas, de gente que faz a cultura acontecer todos os dias, que mantém a cidade viva, que constrói a identidade e que teve presente quando Canoas viveu um dos momentos mais duros na enchente de 2024, quando mais de 60% do município ficou embaixo d'água, e mesmo assim foram esses trabalhadores da cultura que ajudaram a levantar, acolher e reconstruir a cidade através da arte. Canoas é a cidade de artistas de rua, de bailarinos que ganham o mundo, de músicos que vão do rock ao rap, de capoeiristas, contadores de histórias, do circo nas praças, do cinema gaúcho que nasce daqui. Gente que faz da cidade um palco e que transforma o cotidiano em criação. Mas hoje essa mesma cidade atravessa uma situação delicada e urgente. Com editais de 2024 e 2025 ainda sem quitação, ao menos 120 trabalhadores e trabalhadoras da cultura seguem sem receber recursos essenciais, paralisando projetos e agravando a insegurança no setor cultural do município. E a situação se torna ainda mais cruel diante do contexto recente, porque Canoas foi uma das cidades mais afetadas pela enchente de 2024 e muitos artistas ainda estão reconstruindo suas vidas e seus espaços de trabalho. A cultura, que é um dos setores que mais movimenta a economia brasileira, representando cerca de 3,5% do PIB e que devolve para a sociedade muito mais do que recebe, com estudos que indicam que cada real investido retorna 7, hoje é tratada como espera, silêncio, promessa adiada. E quando o edital atrasa, não é só um projeto que para. Projetos interrompidos significam menos atividades culturais, menos acesso da população à arte e o enfraquecimento da identidade de toda uma cidade. A verdade é que esse rolezinho tá longe de ser legal e que a classe trabalhadora da cultura merece respeito, atenção e compromisso, porque política pública não é favor e a cultura canoense não pode esperar. E agora, para falar sobre esse assunto urgente e necessário, a gente traz aqui para o estúdio do Rolezinho 2 artistas representando a classe da cidade de Canoas, que é a Noreli Pereira e o Cisco. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio do Rolezinho. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, muito boa tarde. Uma pena a gente estar vindo aqui por esse momento, mas é importante a gente falar sobre isso para a gente deixar, né, claro e reverberar o quanto o impacto da cultura faz na diferença da nossa cidade. Essa chamada ela é muito forte, né? Porque Canoas tem muitos símbolos, né? Alguns símbolos não tão bons como o próprio avião, alguns símbolos legais como o X, mas acho que o mais concreto e que mais se espalha é a questão dos artistas, né? E pensar que o microcrédito está atrasado há 2 anos, são mais de 120 projetos que poderiam já estar vendo a luz do dia, já estar sendo concluído, e para cada um desses R$1 que seria investido, 7 estar voltando, né? Então é um atraso muito significativo e complicado, né? Porque mostra uma falta de respeito com a classe artística canoense, né? Total. Eu queria começar perguntando para vocês, eu até brinquei aqui nos bastidores que, como eu sou artista, vim de Canoas, né? Que eu até teria essas respostas, mas eu quero ouvir de vocês, que é como é que é ser artista em Canoas hoje, atualmente, para vocês, enquanto pessoa física, digamos assim? Eu atuo em mais de uma frente, né, dentro da cidade, e eu sou uma arte educadora. Então, assim, a gente percebe o quanto a arte faz diferença na vida. Eu trabalho muito com crianças, né? Então, assim, a gente percebe essa diferença que ele mobiliza, né? O quanto ele impacta e o que faz o olhar trocar conforme vai crescendo. Então, assim, a gente percebe que se ele plantado a semente ali, desde pequena, e o entendimento, ela evolui. E ela transforma e ela vai estar na vida desse ser pro resto, sabe? Mesmo quando ela se torna um adulto. E aí ela vai ter esse olhar diferente na fase adulta e perceber que aquilo que está acontecendo é um investimento, né? Essa cultura que ele está acessando, ou que ele está passando na rua, vendo aquele artista lá na rua, fazendo uma pintura, sendo uma estátua viva, ele vai estar reconhecendo aquilo e perceber que fez uma diferença no resto da vida, né? Então, assim, no resto do seu dia. Eu acho que isso, assim, eu vejo enquanto artista que no meu papel de arte educadora, de que o impacto que ele traz, né? É pensar que Canoas, eu acho que por muito tempo, que nem tu disseste, chamando ela de cidade dormitório, tu tinha que sair de Canoas para poder ter algo que acontecesse. Seja um show, um espetáculo, um cinema de rua.
E através desses editais é possível que tenha um capital cultural dentro da própria cidade. A gente não precisa sair. Pô, Canoas é rica com arquitetura, com muitos artistas também. E através dos editais tu pode ter esses projetos sendo fomentados. Essas sementes que a Noleri falou, de que possam vir a ser grandes cineastas, grandes artistas plásticos, grandes músicos, grandes atores e atrizes. Então, uma cidade que investe em cultura é uma cidade que está investindo no seu próprio futuro para se tornar uma cidade cada vez mais rica, né? Então, é um dos poucos atrativos que tu consegue ter um retorno imediato, né? A partir do momento que tu investe no espetáculo, aquele espetáculo vai atrair pessoas para dentro da cidade para consumir. E aí vão gastar com transporte, vão gastar com comida. Então, traz mais renda ainda para a cidade, sabe? E é interessante porque, assim, a pessoa impactada pela cultura, ela pode absorver a cultura de forma direta, né? Ali consumindo, como tu disse, mas também de forma indireta. E isso já vai reverberar na pessoa no seu dia a dia, Com assim. certeza, né? Aumenta o repertório para qualquer área de Aumenta o trabalho. senso crítico também, né? O entendimento dessa cidadania que a gente fala a partir da arte e da cultura, né? E sobre os editais em específicos, né? Os contratos eles já foram assinados, os contemplados já saíram, o contrato já assinado. O porquê, afinal, ainda não rolou o pagamento? Que é a grande pergunta. Essa é a pergunta, né? A pergunta porque a gente está aqui. Eu faço parte da luta da cultura há muitos anos. Então, assim, a gente tem um histórico muito triste, né, de atrasos pagamentos. É interessante saber assim, ó, que o microcrédito, a lei existe desde 2011 e a PIC desde 2012. Nunca foi lançado e pago no mesmo ano. Olha quantas gestões passam aí, né? E aí, o que foi alegado, por exemplo, em 2025, né? Já estava com o microcrédito de 2024 passando, ainda estava nos trâmites, era que não tinha dinheiro, porque justamente, né, em 2024 a gente veio daquela tragédia, e aí que não tinha verba. E aí eu me pergunto como que foi feito o plano, né, municipal com as coisas e não foi destinado um dinheiro. E aí a gente percebe que é investido valores em outras áreas, pego e até para a comunidade entender que nem o dinheiro que é destinado à cultura ele é para ser usado em cultura, mesmo que tenha uma emergência, né? Ele não pode ser usado em outras áreas. Então, assim, ele não foi destinado da forma correta para nós na cultura. Porque um PIC e um microcrédito, ele dá um pouco mais de $500 mil. É 500.050, são né? 50 projetos, né? Porque, então, assim, não tem dinheiro, sendo que para outras áreas foi gastado muito mais do que isso, em faixas de milhões, assim, né? Então, assim, dizer que não existe caixa, que não tem coisa, que tem outros pagamentos, é não considerar que a cultura é prioridade. Terceira maior cidade que arrecada, né, no estado, né? É quase impossível dizer que não se tem dinheiro. A cara nem treme, né? Exato, nem arde a cara nem né? arde. A cara nem arde, né? Absurdo. É isso, né? É um descompromisso, um desrespeito, né, com a classe artística da cidade. E aí a gente vai lembrar, em muitos abrigos tiveram artistas que foram lá para tentar ser uma amenidade, um alento, né, para as pessoas. Eu estive em abrigo e teve também amigos artistas e músicos que foram nos abrigos para dar esse alento para a gente. Então, é pensar que a cultura ela é muito importante. A gente tem um histórico aí dos últimos anos no mundo, né? Na pandemia, o que a galera fez? A galera escutou música, a galera assistiu filme. Então, é pensar nisso, né? Ele está intrínseco na nossa vida, faz parte do ser humano social, então deveria ser um compromisso, né, da cidade, assim como outras cidades têm. E o medo atual nosso é isso, que cidades ao redor da gente, aqui da região metropolitana, já tiveram situações semelhantes e tomaram calote, né? Então, esse é o maior medo, né? Sim, e que se entende um pouco de que, tipo, quando se investe em cultura, tá se investindo em educação. Quando se investe em cultura, tá se investindo em saúde, né? Em segurança, em uma forma de olhar o mundo, né? Então, é importante que a população também entenda isso. E que acho que você foi brilhante quando você diz assim, na época da enchente, Canoas, ela mostrou o quanto ela é solidária. E por que não ser solidária com os artistas da cidade, que tanto fazem pela cidade, né? É que não vem a arte, a cultura como economia, né? E a gente tem uma economia essencial, criativa, né? Além disso, né? Ali que vai gerar empregos, que não geram emprego só para mim, mas que daqueles trabalhadores que estão envolvidos no meu processo, né? De
aprendizagem ou no meu processo artístico, que vai dependendo da minha proposta de espetáculo, por exemplo, da minha área, que é a dança, trazer um público para vir, né, consumir essa arte na cidade, então gera um certo turismo que a gente tem em Canoas, um certo dificuldade ali, porque agregaram cultura e turismo, né? Justamente com essa justificativa para trazer mais verba. E aí a gente, no primeiro ano que vem isso, e não veio mais verba, tanto que não tem pagamento dos editais aí. E pensar ainda no microcrédito como uma possibilidade de projetos pilotos. Eu estou com um projeto musical novo, só com musicistas racializados, e já está dando 2 anos, né? O projeto já está em outra etapa, porque a gente vai seguir de qualquer forma, mas que poderia ter sido diferente ou ter um impulsionamento diferente se esse microcrédito tivesse vindo no momento correto, sabe? Então, tu pode estar perdendo um timing ali de um momento artístico, de um momento de se investir naquilo, e pensar também que muitos preços eles são orçados com profissionais externos e que os preços vão ficando defasados, né? Então, isso compromete a execuibilidade dos próprios projetos, né? Sim. Então, tem uma série de impactos nessa demora. Não é só, vai demorar para entrar o meu cachê. Não, talvez eu não consiga realizar o projeto da melhor forma possível. Porque já mudou, né? A fila já andou. E outra coisa, né, que a gente estava falando, o microcrédito, por exemplo, ele é para iniciantes. Então, assim, eu escrevi naquele ano, eu estou sendo iniciado, daqui a 2 anos eu já corri, porque eu tive que correr atrás, todo mundo tem que trabalhar, né? Tu já não vai ser iniciante, então tu já vai ter uma outra versão. O PIC é um edital mais estruturante, né? A gente tem um valor maior, mas também ele é muito pequeno, tanto que o valor da PIC, ele continua o mesmo. A gente já teve lutas na Câmara, o mesmo há vários anos. Então, assim, o mesmo valor que tu usa hoje, o valor que tu usa hoje, não é o mesmo que tu vai usar o ano que vem, como diz, entendeu? Então, tu não vai conseguir fazer as mesmas coisas. Imagina com um valor de 5 anos atrás. E também pensar que com esse atraso também tu perde outra questão de time, né? Tu vai fazer um projeto para comemorar 10 anos de um grupo de teatro. Vai passar 2 anos e não são mais 10 anos, são 12, sabe? Aí tu vai ficar naquilo assim, será que eu vou falar que agora é 10 anos, né? Tu sempre perde aquela narrativa, aquele momento importante que tu quer eternizar através de um material. Então, são diversas camadas e a gente vai perdendo cada vez mais essa história cultural da cidade. A cidade já perdeu em muito, né? Os primeiros documentos do início da cidade foram perdidos em incêndio das primeiras prefeituras. Então a gente já tem uma lacuna de história. De memória aí, né? Da cidade. A gente vai continuar tendo essa lacuna através dos atrasos dos editais, sabe? Sim. Depois se gasta milhões para vamos buscar materiais antigos daqueles artistas. Pô, por que tu não fez isso no momento correto, né? No momento que dava, né? Tantas outras cidades valorizando seus artistas, né? Que Canoas possa valorizar seus artistas e, como bons artistas, eu quero que vocês deem um recado final ali pra Câmara, pro prefeito, claro, pra quem tu quiser, fica à vontade. O meu recado vai pro prefeito Ayrton de Souza, né? Não adianta dizer que acabar o expediente, ir pro entretenimento, seja academia ou alguma outra atividade de lazer, sendo que tu não investe na própria cultura da cidade, sabe? Acaba sendo meio ambíguo, assim, e até contraditório. Então, por favor, respeite os artistas da cidade, para que se continue investindo nela, né? E não só ficar na palavra. E isso é importante para que a gente não perca os incentivos através do Sistema Nacional de Cultura. Canoas vai perder muito mais do que só o $500 mil por ano em PIC e microcrédito. São mais de 2,4 milhões que a cidade vai estar perdendo no ciclo 2 da Aldir Blanc do estado do Rio Grande do Sul. Então, é um favor que tu faz para a cidade? Não, é a obrigação que tu tem com a cidade. Então, por favor, senhor prefeito Ayrton de Souza, pague o microcrédito e pague o PIC. E já abro o de 2026. Obrigado. A gente tem que compreender que urge o pagamento dos editais do microcrédito e PIC. Porque nós dependemos desses pagamentos para o recebimento de outras verbas. A PNAB está aí e ela exige em lei que o município continue investindo e dando continuidade nas suas leis de incentivos e no seu investimento anual na cultura. Isso aí, perfeito. Gente, obrigado pela presença, por estarem aí junto com a gente. Contem com a gente pro que precisar, estamos à disposição como rolezinho, como artista também, que vem de Canoas, né? E que a gente consiga aí fazer essa frente e ter um resultado feliz, não só para os artistas, mas para toda a população da cidade de Canoas. Voltem sempre. Claro, muito obrigado pela atenção, gente.